Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos de volta com a nossa segunda temporada do Café e Psicanálise. Esse ano temos uma novidade. Vejam que eu estou aqui muito bem acompanhada, trouxe uma equipe do Centro de Formação em Psicanálise Clínica e debateremos alguns aspectos da formação de um psicanalista. Todos presentes, daqui a pouco vocês vão conhecer um pouco mais deles, são alunos que em breve se formarão. E o tema é: me formei, sou psicanalista, e agora? Quais são as dúvidas, as curiosidades que um psicanalista em formação tem? Quais são as ansiedades? Quais são as angústias? E hoje nós vamos falar um pouco disso. Antes, eu quero contextualizar que a formação no Centro de Formação em Psicanálise Clínica, onde eu atuo como professora docente, onde eu atuo também como diretora, nós temos um curso que tem uma duração de 42 meses, tendo o tripé da psicanálise como algo muito importante que nós fazemos questão de seguir. E esse tripé é composto por toda a base teórica, psicanalítica, análise didática e supervisão. Na escola nós temos, além, claro, do processo teórico, fundamentado em vários teóricos da psicanálise, tendo como base o Freud, nós temos na formação prática a fase da análise didática, que é quando o aluno se submete ao processo da sua análise pessoal. Além disso, a segunda fase da formação prática é o acompanhamento de atendimento. É chegada a fase em que o aluno vai acompanhar um analista de data que vai conduzir o tratamento durante algum tempo e depois ele vai assumir esse tratamento através da terceira fase, que é a fase da supervisão. Cada uma dessas fases, em cada uma delas, o aluno é avaliado. Ele é orientado, ele está, claro, no processo de aprendizagem e ele vai se desenvolvendo, se capacitando para então, como eu disse, assumir o atendimento a partir da supervisão. Ao longo do tempo, nós sempre falamos para os alunos, para os psicanalistas também, que se mantenham ativos, que se mantenham estudando, que nunca se percam da teoria para que possam continuar o seu desenvolvimento. A aprendizagem é sempre contínua. Então, eu vou passar agora a apresentar cada um de vocês, nobres colegas, e nós já iniciaremos em seguida, depois da apresentação, o nosso debate, né? Sempre claro, no sentido muito construtivo, enriquecedor. E eu tenho certeza que coisas boas, muito boas, sairão daqui. À minha direita eu tenho o Alexandre, que está na turma 50. Atualmente, inclusive, estamos iniciando a 55ª turma de psicanálise. O Alexandre Frias está na turma 50. Há algum tempo, daqui a pouco ele vai falar. Tenho também do meu lado direito o Túlio, que está na turma 49. Do meu lado esquerdo, a Marcela Marim, que está na turma 47. Sejam muito bem-vindos. Todos vocês sejam muito bem-vindos. O Pires, que está na turma 46. E ao lado dele, a Sheila, que também está na turma 46. Muito bem. Alexandre, por favor, fale um pouco mais para a gente, para todos, em que estágio você está da sua formação e qual a sua área de atuação, originalmente falando. Bom, primeiro, obrigado, Márcio, pelo convite, né? Uma honra para mim estar falando sobre psicanálise, um tema que eu gosto muito, e discutir com os colegas aqui, né? Eu sou estagiário na turma nesse momento, né? Então, assim, eu estou ainda no processo de aprendizado, enfim, já estou há 2 anos fazendo a parte teórica, né? Em breve vou começar os atendimentos, né? Então, eu tenho muitas dúvidas, né? Dúvidas que eu já estou tirando com os colegas, inclusive, sobre essa fase que
acho que é mais importante, né? Mas a teórica foi muito esclarecedora para mim em vários pontos, né? A minha área de atuação, bom, eu vim da tecnologia, passei pelo marketing, né? E eu estou há 25 anos trabalhando com marketing agora, focado especificamente no digital, né? Então, é a minha área que eu aprofundei muito, que a gente viu crescer nos últimos anos, né? E é legal, e de uma certa forma, não por acaso, eu vim parar na psicanálise, né? Porque em todas essas fases, em todas essas áreas que eu atuei, tem o entendimento do outro, né? Tem entendimento do comportamento. Principalmente no marketing, tem muito entendimento do comportamento como a gente vê o consumidor, né? Mas são pessoas, né? Pessoas compram de pessoas, né? Então, sempre foi muito interessante para mim esse entendimento do outro, como ele toma decisões, né? Na vida dele, para comprar, né? No caso do marketing, né? E agora a psicanálise é como ele toma decisões na vida dele para viver, né? Para ser uma pessoa, né? Para lidar com os outros, né? Lidar com as situações da vida dele. Então, é muito, muito enriquecedor. Eu estou no segundo ano já fazendo o curso. E esse é o momento que eu estou aqui agora para assistir os colegas falarem, também tirar as minhas dúvidas, né? E também colaborar de alguma forma. Bacana. Túlio, Olá, pessoal. Um prazer estar aqui contigo, Márcia, com todos obrigada, Túlio. vocês. Dividir esse espaço com vocês para mim é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Minha formação também vem da área de marketing. Toda a minha formação foi nessa área. Hoje eu sou um empresário dessa área, o qual nós utilizamos e muito, tanto quanto você, o comportamento do consumidor para nos dirigirmos ao que vamos lançar. O que nós temos é uma empresa que cria e desenvolve alimentos inovadores. Então a inovação é completamente em linha com o comportamento humano e principalmente com o comportamento aí do consumidor. Estou no terceiro ano do curso. Já passei pela análise didática, pelo acompanhamento, estou na supervisão, estou já com 2 pacientes e é fascinante esse período, esse momento. Todos nós estudantes que estudamos psicanálise queremos chegar nesse momento e eu estou encantado com esse momento de poder fazer parte, poder ajudar de alguma maneira o próximo. Muito bom, muito bacana. Marcela, Oi, pessoal. Eu sou a Marcela. Eu tô no último ano já da formação. Eu tive o privilégio de fazer toda a minha análise didática com a Márcia. é verdade. Então, foi muito enriquecedor. Eu falei que eu tive muita sorte, né, nesse processo. Estou concluindo o curso, já também estou com 2 pacientes, com um trabalho de supervisão. Está sendo muito lindo e muito desafiador ao mesmo tempo passar por esse momento. Então, a supervisão tem ajudado bastante a esse aprofundamento e trilhar esse novo caminho. Eu, de formação, eu sou bailarina. Então, saio um pouco da área de exatas, vou para humanas. Eu sou formada pela Unicamp. Só que eu migrei para o yoga e para a meditação. Então, há mais de 20 anos eu trabalho com yoga e meditação. E tenho projetos também onde eu levo as pessoas para viajar para a Índia, sempre com um propósito. Então, dentro da minha história, eu descobri, de certa forma, e a Márcia vai falar um pouco isso, sobre a individuação, sobre esse processo da pessoa se redescobrir, sobre ela interiorizar, sentir a vida dela de um outro aspecto. E a psicanálise tá coincidindo muito com isso, está sendo um trabalho bem, bem interessante, assim. Então, é isso. Bacana, muito bom. Pires, Oi, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Márcia, colegas, um prazer. Eu sou José Pires, eu sou da área de tecnologia, eu trabalho na área de tecnologia de multinacionais, hoje em dia numa farmacêutica, sempre liderando equipes há muitos anos, equipes grandes, então o fator humano muito presente. Foi daí que surgiu o meu interesse por estudar algo nessa linha da psicanálise e eu estou adorando até agora. Já há mais de 3 anos na escola, junto com a Sheila, na turma 46, já com 4 pacientes, um pouquinho de experiência. E acho que a gente se forma agora em maio, junho, então já tem um pouco de frio na barriga também, de sair da escola e começar a atender sozinho, conseguir pacientes, onde encaixar a psicanálise na agenda profissional.
Então é muito animado, muito feliz. Acho que a escola fez muita diferença na minha vida até agora. Bacana. Muito bom. Sheila? Estou já no terceiro ano também, finalizando aí o curso, né? E também esse friozinho na barriga, para começar efetivamente a carreira, né? Tenho uma carreira de quase 3 décadas em hotelaria e eventos, que é uma área onde se cuida muito de pessoas. Também a gestão de pessoas também há mais de 2 décadas aí fez parte, né, da minha fase profissional. Então foi muito natural sair dessa área de hotelaria, eventos e cuidados com pessoas para cair em outra área de cuidados com pessoas. Então me identifico muito com a psicanálise, onde se busca tirar o melhor, o máximo potencial mesmo escondido, né, que está em cada ser humano. Isso me motiva bastante. Então, prazer estar aqui com vocês e tirar as dúvidas com a nossa querida Márcia. Muito bem, muito bom. Que coisa boa. Nesses 20 anos de existência da nossa escola, eu posso dizer que Freud não está mais aqui, né? Fisicamente, mas acho que de alguma maneira toda forma de consciência que já pré-existiu ainda vive. De alguma forma, chega até nós. E eu concordo com ele quando ele dizia que a psicanálise não deveria ser uma formação em que só pudessem estudar pessoas formadas em psicologia ou médicos. Por quê? Eu vejo que essa diversidade de áreas do conhecimento, pensando que para você se tornar um psicanalista, você pode vir de qualquer área de atuação acadêmica. Essa diversidade traz uma construtividade, traz uma maturidade para a psicanálise contemporânea que nunca deixa de agregar novas formas de pensar. Então, nós não estamos mais falando de uma psicanálise clássica para os dias de hoje. Então, eu vejo o quanto vocês, nos estágios em que vocês estão, têm amadurecido. Eu não me esqueço de uma pergunta do nosso mestre, professor Wilson Cerqueira, no primeiro dia de aula, e eu sou da turma 1. E ele disse assim: por que você está aqui? E eu vejo, ouvindo vocês falarem, eu vejo essa resposta na forma como vocês falam, cada um à sua maneira. E eu disse para ele, no meu caso, eu sempre gostei de me relacionar com pessoas. E sempre pensei em fazer algo na minha vida, profissionalmente falando, em que objetivamente eu trabalhasse assim, com pessoas. E fiz serviço social, a minha primeira formação. E aí ele disse assim: para vocês estudarem aqui, vocês têm que ter vocação. Vocês têm que ter o interesse genuíno em lidar com pessoas, gostar de pessoas. E tenham em mente que tornar-se uma pessoa melhor é o primeiro objetivo que vocês têm que ter numa formação. Como esse conhecimento, como esse aprendizado pode torná-los, cada um através do seu próprio processo de autoanálise e de análise, alguém melhor. Essa é a viga mestra da formação. Tornar-se uma pessoa melhor para você e você nas suas relações. Então, Marcela, eu gostaria de ouvir de você qual é a primeira indagação, curiosidade, pergunta sobre o processo da formação. Eu acho que vai casar bem essa primeira pergunta depois das apresentações. Nós somos um grupo bem diverso, né? E eu vejo a psicanálise, ela é um curso livre, né? Então, qualquer pessoa pode fazer um curso de psicanálise.
E eu vejo muitas pessoas fazendo transição também de carreira, né? Então, eu fiz 20 anos uma coisa e agora me interessei, tocou na minha alma nesse momento, fazer uma formação, migrar um pouco. E eu queria perguntar, mas como que as nossas experiências anteriores, tanto de vida como profissionais, como isso pode contribuir para o nosso crescimento como profissional, como que isso pode ajudar a ter a nossa individualidade dentro do set terapêutico, dentro dos atendimentos. O Freud mesmo, ele era um médico, né, neurologista, e ele tinha isso de espalhar mesmo a psicanálise para todos. Então, você acha rico, né, a pessoa ter uma formação prévia? Como que isso agrega? Como isso ajuda a gente a desenvolver o nosso potencial dentro da clínica? Eu acho riquíssimo, Marcela, eu acho riquíssimo, porque quando você vai entendendo, amadurecendo na sua cabeça, na sua alma, no seu coração, os conceitos, é inevitável que você associe com a sua prática, com aquilo que você já faz. Essas associações são extremamente construtivas, eu diria, porque quando você vai para como o Túlio falou, quando você vai para o atendimento na formação prática, vira uma chave, a sua visão muda e você tem um impacto muito forte. Você começa a fazer uma série de novas associações com o conhecimento prévio que você tem, não só necessariamente em relação à sua formação acadêmica, mas com tudo aquilo que você vem lendo, com tudo aquilo que vai sendo indicado para você ler, para você, que vai gerar em você um autodesenvolvimento. Certamente, quando você estiver lá no processo, sozinha, em supervisão, atendendo, esse know-how vai favorecer bastante a tua prática, a sua atuação, sabe? Sem contar que você teve, ao longo da sua formação prática, você teve exemplos, porque você passou pela análise didática com um profissional. Talvez seja o mesmo ou não, porque não é obrigatório, com um outro profissional o acompanhamento, com outro a supervisão. Então, você também tem estilos diferenciados que vão agregar para você desenvolver o seu próprio estilo, a sua forma, o que vai fazer sentido, a sua forma de atuar e o que vai fazer sentido para você. Eu costumo dizer que os profissionais da área de exatas, de humanas, algumas áreas, você que hoje trabalha com yoga, com meditação, é interessantíssimo como cada um vai agregando, como eu disse, vai colocando ali, associando, sem deixar sem sair da prática técnica psicanalítica, vai agregando, dando o seu tom, sabe? O seu jeitinho de trabalhar, e aquilo é muito confortável. Então, fiquem à vontade para comentarem se desejarem, mas eu penso que esse é um caminho, sabe? Que acontece dessa maneira. Faz sentido para você? Muito sentido. No curso, a gente é levado pela mão, né, Márcia? Então, temos vários profissionais nos auxiliando no caminho e, em determinado momento, a gente está lá com o paciente. E aí, eu acho que esses recursos que a gente foi adquirindo ao longo da vida no curso, tanto a parte teórica, mas como tudo que a gente foi agregando, né? Uma vez você disse numa aula, vejam filmes, leia sobre filosofia, escutem música, enriqueçam esse repertório. A Má vai falar um pouquinho depois, para a gente trabalhar com individuação e ajudar esse ser também, sair ali daquele sofrimento e crescer e olhar a vida de uma forma mais ampla, mais bonita, tirar ele daquela dor, né? Usar as ferramentas, mas enriquecer o conhecimento de vida que a gente já tem. Então, perfeito, Má. Obrigada. Legal. Eu tenho um Imagino. comentário para fazer só. Claro. Que isso explica muito essa diversidade. Ela explica muito aquilo que acontece, por exemplo, quando você vai buscar terapia. A gente, de fora, né? Eu fiz antes de estudar. E aí, às vezes, você conhece, alguém te indicou, enfim, você conheceu uma pessoa, olha, vai fazer terapia com aquele profissional. Aí você vai lá. E você não consegue explicar, mas não bate. Não funciona com aquela pessoa. Aí você sai dali, se você tem consciência que você precisa daquilo que vai te fazer bem, você vai procurar outra pessoa. E é que aquela outra pessoa encaixa.
Uhum. Você também não explica aquilo, mas por que aquela pessoa vai tão bem a terapia e com a outra não funcionou? É parte dessa diversidade, né? Tem algo naquela pessoa que ressoa em mim, que funciona para mim, que aquela outra pessoa não funcionaria. Então não é que aquela outro profissional, ele é pior ou melhor. Nenhum profissional é pior ou melhor. Simplesmente para você não funcionou. Então, assim, se fica só um pensamento assim, quem está procurando terapia também, não desista, né? Não é porque teve uma experiência ruim com um profissional que ele vai desistir. Não, eu já ouvi falar, infelizmente, muita gente fala assim, a terapia não funciona, né? Não funcionou com aquela pessoa, com aquele profissional. Busque outro, tem vários. Comigo aconteceu isso, eu sou um caso que aconteceu, não funcionou no primeiro, no segundo deu muito certo. Tanto certo, deu tão certo que eu me apaixonei até pela psicanálise. E eu nem sabia que ele era psicanalista. Eu fui atrás de um profissional que não tinha até a noção da diferença de psicólogo, psicanalista, enfim, essas diferenças que existem. Eu descobri depois que era um psicanalista, inclusive foi aluno da escola. Então, assim, nada não é por acaso, né? Mas acho que o ponto era esse, né? Que essa individualidade das pessoas que vai fazer a coisa dar certo. Perfeito. A base científica da psicanálise se baseia na teoria do inconsciente. Sabe? Esse inconsciente que mora em cada um de nós e com o qual nós não temos tanta facilidade de se comunicar. Temos que aprender, entender o que é esse inconsciente, o que ele fala sobre nós, porque no inconsciente você tem tudo aquilo ali armazenado, guardado, tudo aquilo que você viveu, mas você tem um potencial também de desenvolvimento que você desconhece. Você tem um eu lá no seu inconsciente que você desconhece. No estudo da psicanálise, nós vamos aprendendo a entender o que é esse inconsciente e quem é esse meu eu inconsciente. Mas uma coisa é fato: todo e qualquer estímulo gera uma identificação consciente. Eu reconheço isso, isso me é familiar. Eu conheço essa pessoa e eu estou interagindo com ela. A identificação consciente sempre gera uma identificação inconsciente. Então, nós sabemos que quando nós estamos frente a frente com alguém, nós estamos nos comunicando consciente e inconscientemente. Tem identificações que nós não conseguimos, a priori, talvez até identificar ou explicar. Mas tem essas identificações, elas favorecem esse canal, esse campo de transferência de informação que vai e que vem. E isso, né, cresce e torna a experiência muito rica de uma forma que a gente é muito subjetiva. Esse processo é subjetivo porque ele é humano, mas de uma forma que expande, né? Então, é muito interessante, esses aspectos são muito interessantes, né? Sim. Que a gente observa isso, como que os nossos inconscientes conversam, tecnicamente falando, e mesmo num processo como esse, entre outros. E você vai ter mais ou menos afinidade, como você muito bem colocou. Não é uma questão de qualificação, né, do profissional, da pessoa. São fenômenos que se manifestam e pronto. Muito bem. Então, o que você tem mais para mim aí? Eu acho Pra que nós. podemos passar para a próxima pergunta. Podemos. Você tem mais alguém? O seu já foi. Alexandre, Essa pergunta. essa terceira. A terceira, né? Então, essa foi uma dúvida muito, eu falei, muito genuína, né? Foi até uma coisa que eu comentei com você, que é uma dúvida que eu tinha antes de começar o curso, né? Era a grande dúvida na minha cabeça, né? Porque a gente vem do mercado corporativo, né? Mesmo lidando com pessoas, você vem numa outro universo. E aí, era uma dúvida muito, muito grande que eu tinha, que era assim, né? Eu ainda fui buscar, fui perguntar isso para um colega aqui, que é o Juliano, né? O Casarim, inclusive, um abraço, Juliano. Estou aqui por mérito dele também, que eu conversei com ele, e uma das perguntas que eu fiz para ele foi essa, né? De como é que é lidar, como é que é o seu dia a dia lidando com a dor do outro.
Né? Porque assim, quando a gente está trabalhando no nosso dia a dia, das nossas entregas, de tudo, né? Não existe uma dor, existe uma necessidade, mas não existe uma dor. E no caso da psicanálise, você se lida com a saúde mental, com a dor do outro, né? E eu ficava pensando sobre isso, como é lidar com essa dor? Né? Você vai falar com várias pessoas durante o dia que estão sofrendo, né? E de alguma forma, que é uma pergunta emenda na outra, é como você lidar também de uma forma que você não se envolva com isso, Uhum. né? Como é que é isso no dia a dia de quem passa a atender? Grande pergunta. Olha só, quando você estuda a teoria, a obra do Freud, e é algo para você estudar a vida toda, porque uma formação bem estruturada, bem embasada, ela compreende certamente mais de 3 anos de estudo. Então vocês vão estudar, e eu também, a vida toda. Mas pensem que o Freud, no desenvolvimento de toda a teoria, ele vem numa construção, numa identificação pessoal com tudo aquilo que ele vem colocando com a sua teoria. E nós observamos isso com base no estudo técnico, psicanalítico de alguns filmes que retratam isso, além da própria teoria que está lá nos livros. Então, você vai percebendo que ele vai relatando as suas próprias dores e vai desenvolvendo a teoria com base nisso. Nós sempre falamos no processo da formação, vocês estão num laboratório em que vocês, ao entenderem e se identificarem com a teoria e introjetarem, vocês vão fazer a associação com os seus sentimentos, com as suas emoções, com as suas dores. E ao longo, Alexandre, do processo das aulas, eu ali vou percebendo, até pelo que me vem de dúvida, de opiniões que vocês vão colocando, eu vou percebendo essas dores. É muito comum nos cursos de psicanálise, de psicologia, você identificar, inclusive, pessoas que estão num estado de sofrimento, que escolheram uma formação, mas que às vezes elas nem imaginam que o grande motivo delas estarem ali, naquela formação, ainda não entenderam, que é sanar, curar essas dores. Só que para você lidar com a sua dor, você tem que identificá-la, reconhecê-la e tratá-la. Alguns vão ficando pelo caminho, porque entendem que, peraí, agora eu entendi. Me formar é um segundo processo, porque eu preciso cuidar de mim. E outros que vão seguindo, vão identificando suas dores e vão seguindo. Na formação, vocês vão perceber que é chegado um momento, e por isso que a formação prática também é muito importante, porque na análise didática eu vou olhar para mim, com a ajuda de um analista de data. Eu vou olhar para o meu potencial, para aquilo que eu tenho de recurso interno, como acessar meus recursos internos e quais são as minhas dores. E vão, nesse caminhar, nesse percurso, aprender a dissociar. Peraí, qual é a minha dor? Eu trabalhei a minha dor, as minhas dores, para chegar num patamar em que eu tenho condições, segundo uma avaliação criteriosa, de me entregar para o processo de ajudar alguém, com toda a teoria, com toda a técnica, a se perceber, a se conhecer. E nesse contexto, eu sei que a dor do outro é a dor do outro e a minha dor é a minha dor. A minha dor eu já estou tratando e, muitas vezes, nós chamamos de contratransferência, que é quando o outro traz algo, opa, me identifiquei com aquilo, isso me é familiar, isso me angustia, isso me trouxe uma ansiedade, isso mexeu comigo. E aí eu percebo que, olha, eu preciso trabalhar isso em mim.
que seja uma dor, que seja uma questão, qualquer ela que seja, mas que merece uma tratativa. Contudo, você faz isso sem que a pessoa, isso atrapalhe, que isso interfira na sua condição. Então, basicamente, separar, dissociar a Márcia, o Alexandre, a Marcela, o Pires, o Túlio, a pessoa da Sheila, não está ali. Quem está ali é a analista, ou analista, que então está conectado com o seu inconsciente e o seu consciente com o inconsciente do outro, mas não vai se envolver a ponto de aquilo fazer mal para o seu eu, sabe? Para a pessoa do Alexandre, a pessoa do Túlio, a pessoa da Márcia. Não. Isso aqui é do outro. Eu tenho uma técnica e eu tenho também os meus insights, a minha forma, que é uma coisa que a gente vai desenvolvendo, Marcelo. Nós vamos desenvolvendo essa nossa... É uma capacidade individual, cada um tem. Essa capacidade de, nossa, perceber coisas e pensar, nossa, eu nunca tinha pensado que eu poderia fazer isso. Vem uma ideia, vem o que a gente chama de insight, né? Um clique. E aquilo você aplica ali. Você, então, consegue separar aquilo que é do outro e aquilo que é seu sem entrar em estado de sofrimento. E é super importante isso, porque nós sabemos, e foi comentado até num podcast aqui no ano passado, que é comum que os profissionais da área da saúde mental desenvolvam doenças psicossomáticas, justamente em partes do corpo, nos órgãos que estão relacionados àquilo que não tem mais serventia para o corpo e que precisa ser eliminado. Exemplo, tem pessoas que desenvolvem tumores, infecções no intestino, no reto, no ânus, que são órgãos de processamento e de saída daquilo que, como eu disse, o nosso organismo não precisa mais. Psiquicamente falando, eu poderia dizer, associar, simbolicamente falando, que quando os meus resíduos se somam aos resíduos, eventualmente, dos pacientes que ficam em mim, parados em mim, tudo vai ser mais complicado, porque você não tem consciência disso. Por essa razão, autoanálise e análise com um profissional constantemente é salutar. Também para a nossa saúde pessoal, profissional e orgânica, eu diria física. Entende? Acho que vale lembrar também o quanto que nós, analistas, acabamos atraindo alguns pacientes com questões, dores parecidas que já tivemos. E já, de alguma maneira, conseguimos curar, conseguimos, enfim, ultrapassar esse momento de dor. Então, esses inconscientes que se conversam tem tudo a ver também, né, na psicanálise, porque acabamos conseguindo curar mais fácil aquilo que já curamos em nós, com o paciente. É como se a gente já tivesse sentido aquela dor e conseguíssemos, então, não nos afetarmos com essa dor e também conseguir ajudá-lo. Perfeito. E aproveitando então na linha da pergunta do Ale e na sua resposta, Márcia, muitas vezes a relação terapeuta-paciente coloca o terapeuta numa posição de sujeito suposto saber, alguém superior ao paciente. Se a gente não cuida, a relação pode ficar mecânica, eventualmente até fria, se a gente se esquece desses inconscientes que se comunicam, como você disse. Se a gente esquece que é uma alma atendendo outra alma no setting, vira uma interação técnica. E eu tive uma experiência específica no atendimento de um paciente que eu queria te perguntar. A paciente teve uma grande catarse. Ela se mostrou altamente vulnerável, muito abandônica, teve um choro muito longo, muito angustiante. E eu me peguei muito tocado. Eu tive vontade de pegá-la no colo, grossamente falando, de materná-la, digamos, de cuidá-la como de uma criança. Isso me balançou profundamente no momento. Depois eu fiz reflexão, tratei com a minha supervisora,
na minha própria análise. Mas como lidar na hora, no momento da verdade? Ah, a sua questão, ela vem num momento importante para eu acrescentar algo sobre a anterior. Vem exatamente de encontro, que é essa dissociação que a gente faz entre o nosso eu pessoal e o nosso eu psicanalítico não significa insensibilidade à dor do outro, ao processo do outro. Jamais. Porque se houvesse insensibilidade, então a gente tem um sintoma do analista. Nesse contexto que você coloca, e nós sabemos na posição de pacientes também, que ali tem momentos que são mais agudos, mas via de regra, em que a gente fica bastante desamparado, mas via de regra, nós estamos num estado de desamparo, de perda de segurança psicológica e nos conectando, enquanto pacientes, com a nossa essência, com esse nosso inconsciente, de maneira que é mais um inconsciente com a gente. Muitas vezes não através de memórias, o que seria mais fácil, de lembranças, mas de sentimentos. Mas porventura, como você colocou, às vezes você sabe por que você está com aquela necessidade de expurgar, de colocar para fora algo que veio através da catarse, desse choro. Aí você sente, pela empatia que você tem, você sente aquilo. E aquele momento é o momento da catarse, é o momento que precisa, sabe, drenar a pessoa. A coisa mais importante ali é que você sustente esse campo transferencial, observando, estando, olhando para aquela pessoa, mas com essa intenção interna de eu estou aqui, tá tudo bem, deixe fluir, que flua esses sentimentos. E a gente se pega, né, ali, olhando para isso, e aquilo gera em nós, naturalmente, humanamente falando, uma emoção, um sentimento. Como você disse, eu levei isso para a minha supervisão, para o meu processo também de análise, porque ali vai se observar, eu me conectei a mais, o a mais que eu digo, com o meu eu nisso. Será que isso tem que esse estado de desamparo, eu já me vi nesse estado de desamparo, tal qual essa pessoa? Será que sim, será que não? Foi quando? Que talvez seja um convite para a gente se revisitar. Mas, de qualquer maneira, Pires, eu vou dizer para você que quando não é o caso, necessariamente, de você a posteriori ou na hora perceber que, isso me tocou, você vai ali sustentar, como eu disse, esse campo transferencial, mas entendendo que esse momento de angústia, esse momento de desabafo, ele é importantíssimo, ele é necessário. Essa drenagem emocional é uma manifestação de que essa pessoa precisa se conectar com essas emoções, para depois exercer consciência sobre isso, para depois olhar para isso de um outro lugar. Porque quando você está envolvido emocionalmente com qualquer coisa que seja, mas mais emocionalmente, a sua cognição, a sua capacidade de exercer razão está um pouco inibida. Porque aquilo tem que vir primeiro. Depois vamos olhar para isso. Fique ali nessa sustentação. Entenda que está tudo bem, está tudo ok, e você tem a certeza que a pessoa vai se sentir mais aliviada. Como eu disse, se você está ali enquanto paciente, se sentindo, se a pessoa está se sentindo segura, está tudo certo. Tudo certo. Não sei se os colegas querem acrescentar algo. Acho que... Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. No nosso dia a dia, como profissionais de outras áreas, nós nos deparamos aí no relacionamento humano profissional com várias resistências, né? Resistências normais, naturais, as quais
com anos aí de estrada de cada um de nós em determinada área, nós conseguimos e sabemos os caminhos para nos transpormos essas barreiras, né? E já, como que funciona isso num setting terapêutico? Como que essas resistências afetam o processo terapêutico? De forma profunda. Afetam de forma profunda o setting terapêutico, porque as resistências são formas de defesas. As defesas se dão pela negação que a pessoa consciente e inconscientemente manifesta em se conectar com o seu eu interno, com aquilo que o Jung chamava de sombras. As sombras são sentimentos, também são características, podem se descrever pelas características da nossa personalidade que não são aceitas pelo meio. Os nossos estados egóicos, que não são aceitos, são censuráveis pelo meio e também internamente. Os complexos de insegurança, de rejeição, de inferioridade. Então, Túlio, quando você vê uma pessoa que diz assim, constantemente, o paciente, ele traz material e você devolve o quê? Interpretação. Você devolve o quê? Perguntas que façam ele pensar. E perguntas que são interpretativas, inclusive, mas que fazem ele pensar, chegar a uma conclusão em relação a contradições que a gente percebe, posturas de eu sei disso, eu já entendi isso. A própria pessoa não é nem sei disso, já entendi isso, que o analista está falando. Mas ele vai fazendo. A terapia se dá, psicanalítica, pela fala. Quando Freud percebe que não só ele, mas antes dele vem o Charcot, professor Charcot, com quem o Freud foi estudar na França. Quando eles percebem que a pessoa, ao se conectar consigo e falando o que vier à mente sobre o seu eu, sobre as suas questões, ali, nessa fala, se percebia, opa, olha o material que está vindo aí. Isso que essa pessoa sente, que ela não sabe por que ela sente, está encoberto, a origem disso está encoberto, vem na fala. E aí, através dessa fala, dessa escuta técnica que o analista desenvolve, ele consegue fazer uma série de associações, inclusive das existências. Então, você sabe o seguinte, que qualquer manifestação de defesa é medida protetiva, justamente porque estabelece-se uma barreira entre o consciente. No consciente eu tenho um ego que vê o mundo de uma maneira, que se concebe de uma maneira tal qual os modelos que essa pessoa vem introjetando ao longo da vida. Mas ela desconhece esse eu do inconsciente. Então, para manter esse distanciamento, inconscientemente, a pessoa vai se imbuindo de resistências, de formas de negação. Aos poucos, você vai perfurando essas resistências através da técnica que você tem. Eu não sei se dá para a gente, através da nossa linguagem, expressar de uma forma clara como isso se dá. Mas eu vou dar um exemplo. Quando a pessoa manifesta comportamentos de superioridade constantemente, claro, ela veio te procurar porque ela tem uma grande questão, ou porque ela tem questões, mas você observa ao longo do processo analítico um posicionamento de superioridade. Você sabe que aquilo é uma resistência? Você sabe que quando a pessoa está justificando acontecimentos que ela traz como questões no processo analítico, nesse campo transferencial. Quando ela está fazendo isso, você sabe que isso dá a ela uma compensação, uma segurança, um reconhecimento interno. Mas essa superioridade é uma defesa da inferioridade.
A psicanálise, a teoria psicanalítica tem uma inteligência. Você tem que pensar psicanálise. E por isso que também penso que a formação de cada um, a forma de perceber o mundo de cada um, o seu grau de maturidade, que não é algo estático, é algo dinâmico, acrescenta demais nesse pensar, porque você tem a história do paciente, a anamnese, uma coleta de material que você faz, você tem aquilo que ele está falando e você tem os recursos, você tem os recursos terapêuticos, você conhece essa teoria. Então, você consegue perceber essa dinâmica, esse mecanismo de defesa, esses vários mecanismos de defesa. Então, você sabe que você tem que perfurar isso de uma maneira que você não tire a sustentação do paciente. Porque se você for interpretando, olha, você isso e aquilo, você vai acionar o sistema de defesa dele e ele vai resistir. E uma forma de resistência não aparece, começa a desmarcar, não aparece, não avisa, começa a desmarcar, se dá alta, sem que você dê alta, então você sabe que ali, opa, a defesa está, né, ali no alto. Então, sabendo onde você... Claro que nós não temos uma bola de cristal, nós não temos como deter todas as defesas, mas as principais você sabe reconhecer. E sabendo reconhecer, você tem que pensar como você vai conduzir o processo para, não naquele momento interferir, mas num outro momento. E para isso é necessário, para acessar esse campo de defesa, é necessário um preparo. E isso a gente defende no processo da formação, na formação prática. Ou a pessoa vai ser preparada para que ela também tenha a sua sustentação, sabe? Então, não dá para pensar psicanálise, um processo analítico, sem informar, sem o paciente ter o mínimo de informação sobre como é o psiquismo dele, como funciona. Não da defesa, porque a defesa, se ele souber da defesa, aí que ele vai utilizar, porque o nosso ego é danado. Nosso ego inventa maneiras, formas de justificar o injustificável, que você, como analista, lê, identifica ali no inconsciente dele. Mas sabendo disso, você tem um olhar duplo da coisa, sabe? Não sei se ficou claro, Túlio. Perfeito, muito claro. Legal, muito bem. Ok, Pires, o que você tem aí a mais? Vamos lá. Puxando sardinha para minha área de tecnologia, Tá. a tecnologia está na nossa vida, celulares na mão e uma série de diferentes formas da gente se conectar com esse mundo digital. Uhum. Um primeiro grande impacto foi, principalmente por conta da pandemia, uma aceleração absurda do atendimento online. A gente tem influenciadores hoje no Instagram, no YouTube, dividindo conteúdo psicanalítico. E a gente tem agora a famigerada chegada da inteligência artificial. Nós mesmos da área de tecnologia não sabemos ainda o que fazer com ela. Então eu não espero que você saiba completamente o impacto dela na psicanálise. Mas qual a sua visão sobre isso? Ontem mesmo eu vi uma reportagem na Folha de São Paulo que pessoas na China estão fazendo terapia com a inteligência artificial chinesa, a DeepSeek. Eles declaram preferir conversar com a máquina do que com o terapeuta. Oh. Qual a sua visão do impacto da tecnologia na psicanálise, seja para o paciente, seja para o analista? Uau! Você sabe o que você me fez pensar? Falando de defesa, que eu vejo, por exemplo, a priori, né, inferindo, todo mundo aqui sabe, mas acho que é importante explicar que para quem nos vê, nos escuta, que inferência é algo que você manifesta sobre alguma coisa, sua leitura sobre algo, mas que não se trata da verdade. Então, eu posso inferir que
pelo exemplo que você leu, começando aí pelo que você leu na Folha, que é uma defesa. Porque eu penso assim, eu estou conversando com uma máquina. E tem uma coisa, quando eu disse assim, desde muito cedo, eu disse que nós vamos introjetando uma série de modelos no nosso aprendizado. Porque os nossos cuidadores, quando nós éramos crianças, eles tinham que nos, primeiramente, garantir a nossa sobrevivência. Mas como que nós vamos nos desenvolvendo, adquirindo cognição, aprendizado? Fisiologicamente, biologicamente, esse processo é automático, ele vai acontecendo. E os modelos educacionais que nós recebemos vão direcionando como que a gente deve olhar para o mundo, interpretar o mundo, nos posicionar diante do mundo. Psicologicamente falando, e quando eu falo psicologicamente, eu também estou dizendo instintivamente falando, se tem algo que não dá, em relação ao qual não dá para abrir mão, é a nossa, porque nós necessitamos disso para a nossa sobrevivência psicológica, é a nossa necessidade de segurança e de reconhecimento. Nos sentirmos seguros fisicamente, psicologicamente, atendidos nas nossas necessidades, valorizados e aceitos, é um instinto. Mas veja, o ser humano pode desenvolver uma necessidade patológica da aprovação alheia. Nós estamos passando por isso hoje, pensando numa sociedade que está enviesada por uma necessidade narcísica excessiva de busca de segurança e reconhecimento. Aí fazendo uma associação, voltando para a questão do atendimento da inteligência artificial. Eu vou me sentir mais seguro conversando com uma máquina? Essa máquina, o ser humano é um ser complexo, é um ser cheio de subjetividades. O ser humano tem alma. Nenhuma máquina, nenhum sistema de TI poderá reproduzir o que é a complexidade humana, a subjetividade humana, reproduzir o potencial humano, que é ilimitado. Nós somos um ser que infinitamente devemos amadurecer, nos conhecer. Então, a máquina vai, imagino eu, tá? Como leiga, porque eu não sou da área de TI, mas a máquina vai agregar uma série de conhecimentos que já existem e vai responder à queixa, aquilo que o paciente está manifestando, mas vai faltar o essencial. Vai faltar aquilo que uma reprodução do conceito, tem lá todos os conceitos. Hoje a gente tem isso. Mas veja você que nesse mundo tão tecnológico, tão acessível em termos de informações de diversas áreas, nunca se viu tanto sofrimento, tanta solidão, tanta depressão, tanta ansiedade. Sim. A tecnologia, ela tem sua grande importância, isso é indiscutível. E acho que foi um ser humano que pensou numa máquina que faria terapia com alguém? Foi. Não sei o que foi projetado ali. Mas não dá para comparar a riqueza de um ser humano preparado, que compreende essa riqueza, fazendo ali, atuando como um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, atuando com um paciente. Não dá para dimensionar isso. Então, eu entendo que essa questão é uma questão à parte. Tem consequências, terá consequências. Não acho que isso seja positivo. Acho que tem perdas aí. Mas eu respondi um ponto só da sua pergunta. Dá para ficar 2 horas falando só sobre isso. Não né? respondi tudo. Não, e, Márcia, eu acho que a máquina, em segundos, ela pode ler a obra completa do Freud, do Jung, do Lacan, da Melanie Klein, do Winnicott. Mas quantos séculos ela vai precisar para ler a alma da pessoa ou
pegar uma subjetividade, como você disse, né? É verdade. Esperamos que não consiga. É verdade. Porque pensa uma coisa, Pires, e todos vocês. Vocês passarão por isso como eu passei e meus colegas. Tem pacientes que passam por um processo e você começa a identificar que aquela pessoa tem uma riqueza de experiência, porque nós aprendemos tanto, mas tanto com os nossos pacientes. É uma experiência maravilhosa. Vocês estão vivendo isso e eu tenho certeza que vocês vão passar o resto da vida observando o quanto nós nos desenvolvemos através das pessoas. Então, você vê pessoas com um manancial de recursos, de possibilidades, em que você fala, nossa, essa pessoa daria um excelente psicanalista. E ao final da sua alta lá, quando você está dando alta, você pode ali, e tem a possibilidade, todo o direito, enquanto analista, de dizer, olha, você já pensou na possibilidade de você fazer uma formação em psicologia, em psicanálise? A gente fala da psicanálise porque a gente conhece, claro. E quantos que não vão para uma formação? Ou então, intuitivamente, olha, eu nunca me imaginei, mas passando pelo processo, não é que eu estou começando a pensar na possibilidade de... O que você acha? Também já tive esse retorno, assim, essa pergunta. E ali, gente, nasce um psicanalista. E lembrando, né, Márcia, que a nossa formação em psicanálise, ela primeiro é uma cura para nós. O quanto que nós aprendemos, o quanto que nós evoluímos no nosso entendimento próprio, autoconhecimento, fazendo o curso. Então, acho que o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Porque é transformador, né? Sua percepção muda, sua percepção em relação a você mesmo. A gente chama de interiorização, né? É quando você olha para dentro e você vai percebendo. Nossa, uma primeira coisa. Caramba, como os nossos conflitos são comuns. As nossas inseguranças são comuns. As nossas necessidades de aprovação, como elas são fortes, mas também o nosso potencial. A riqueza do ser humano na sua, eu diria, na sua individualidade é tamanha, Pires, que não dá para pensar que uma máquina reproduz isso, entende? É tão único, é tão lindo isso, que não dá para pensar que uma máquina vai captar isso, sabe? Não tem como captar. Posso depois colaborar? Só Claro, por essa favor. história da IA é um negócio assim, né? Particularmente na área de tecnologia, no digital, é um negócio que hoje está explodindo a cabeça de quem está envolvido com isso, né? E aí o que é rico para a gente que está vendo isso, está assistindo o crescimento dessa área e está estudando psicanálise ao mesmo tempo. Aí a cabeça explode. Então, eu estava outro dia pensando no seguinte sobre a IA, que primeiro, vamos pensar o cenário da psicanálise, quando você está passando por um processo terapêutico, é um processo de enfrentamento. Não é gostoso. Você está lá fazendo sua terapia, não é gostosinho. Não. Você vai sofrer. Você vai chorar com a sua paciente. Sim. Você vai. Né, outro dia, eu vi uma frase muito boa que é assim: quem disse que você vai gostar de você na hora que você se conhecer? Essa frase ficou na minha cabeça, assim, né? Nem sempre você vai gostar daquilo que você viu dentro de você. Mas tudo bem, aí você vai lidar aprender na análise a lidar com aquilo, e tudo bem, você segue a sua vida muito melhor. Porém, então assim, esse é o cenário da terapia, do setting terapêutico, da psicanálise, enfim, é um processo de enfrentamento, um processo que você está lá tapando seus buracos, né? E no final, para você sair lá no final muito melhor do que você entrou. Muito bem, mas é um processo que não é gostoso às vezes. Do lado da IA, a IA é uma tecnologia que foi criada para nos servir. O propósito dela é oferecer o mais rápido possível a melhor resposta possível sobre aquela busca que você está fazendo, sobre aquele assunto que você está buscando. Então, ela está lá para nos servir. E no ato de nos servir, ela nunca vai dizer que você está errado. Então, você pega uma pessoa que... Olha o contraponto da psicanálise. Um lugar é o enfrentamento. O outro lugar é o que concorda com você. Você está certo. Parabéns.
Seu texto é ótimo. Exatamente, foi isso que você pensou. Se você, a IA te elogia. Então, esse é o ponto cego. As pessoas estão indo fazer terapia com IA porque ela concorda com a pessoa. Que é fácil, né, É Lê? fácil, ela está sendo reconhecida. Sabe o que você falou sobre reconhecimento? Ser validado? Ser validado? A IA vai só te validar. É o melhor analista, eu só escuto aquilo que eu quero escutar. Só que a pessoa entra de um lado e sai do outro igualzinho. É a terapia da resposta única, né, Lê? É a terapia da resposta única. Vem uma resposta que serve em teoria para todos, gera conforto, a pessoa não se desafia, não se olha, não aprende nada sobre si. Não tem troca, né? Não tem troca. Eu queria fazer uma contribuição que é a palavra curar, ela vem do latim e quer dizer cuidar. Então, quando a gente vai, acho que a cura nunca está pronta, ela sempre vai sendo construída. E quando a gente vai curando, a gente vai cuidando de nós mesmos. E eu acho muito difícil uma máquina fazer esse processo. E me veio o tempo da elaboração, que na psicanálise a gente fala muito isso. A gente tem questões, às vezes, muito, muito longas, de muito tempo, e a gente precisa de tempo. A gente precisa de um outro ser humano olhando no nosso olho, abrindo esse campo transferencial para a gente poder se curar, para a gente poder cuidar. Então, é bem delicado, né? É muito imediatista. Então, eu tô com um problema, eu tenho uma resposta super rápida. Mas a gente sabe que o buraco é bem mais embaixo, né? A gente tem questões muito profundas. É uma questão Então, de padrão, né? Desculpa. Sim, não, sim, talvez ajude no momento, né? Não consegui ter acesso ali, me deu um insight, mas assim, pra gente realmente curar nossa alma, construir-nos enquanto indivíduos, isso leva tempo, né? Isso que eu falo muito nas minhas meditações também, a gente precisa de silêncio para elaborar a vida. A gente precisa de pausa para poder digerir tudo aquilo que nós somos, pra gente pensar. Então, é isso. Muito bom. Fantástico. Sheilinha, o que você tem pra gente de curiosidade de pergunta? Eu estava pensando, quando eu comecei a estudar, a gente estuda basicamente as teorias ali de Freud e neuroses, psiconeuroses, perversões, conversões, enfim, resistências, defesas. E aí a gente chega com essa teoria na clínica, achando que você vai usar todas essas teorias já ali de cara. Lembrando que o paciente sempre chega com uma queixa que não é o que a causa principal das suas questões, né? E aí a gente descobre, quando começa a atender, que vai precisar aplicar a individuação, que é o conceito junguiano de tornar-se pessoa, vamos resumir assim, né? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho esse processo da importância da individuação na clínica. Vamos lá. Nós somos seres duais. Nós somos seres que têm um manancial um potencial imenso de empatia, de amorosidade, de generosidade, de humildade, mas também nós temos o nosso lado egoísta. Nós temos o nosso lado mais egocêntrico, orgulhoso, que pensa só em si. Então, nós somos seres divididos. Essa dualidade, ela é própria da nossa natureza. O nosso, talvez, né, um dos grandes objetivos evolutivos da humanidade é sair desse primitivismo, da base do instinto e nos tornarmos, sim, de fato, pessoas melhores, expandirmos esse nosso potencial. Para isso, a gente tem que se conhecer. O nosso lado luz e o nosso lado sombra. Não sabemos, não existe perfeição. E não temos a meta de extinguir a sombra. Não, porque a sombra, o nosso lado sombrio, o nosso lado que não é aceito, nem por nós, nem pelo meio, é um lado que a gente precisa integrar. Então, não existe, a polaridade, ela nunca é saudável. O meio termo é saudável. Agora, vamos ao lado observar o seguinte, que o nosso ser dividido é um ser conflitivo entre aquilo que eu tenho que ser, aquilo que eu tenho, em que pessoa que eu preciso me tornar, e aquilo que eu sou e que eu desconheço, o ser conflitivo, o ser angustiado, o ser complexado, o ser neurótico, o ser
que está literalmente dividido quando a gente fala da psicose, da bipolaridade, dependendo do grau da bipolaridade, o famoso borderline, que vive, né, numa linha. Então, você tem pessoas que são extremamente rígidas, mas olha a subjetividade da coisa. Extremamente rígidas por um lado, mas em outras atitudes e comportamentos, é uma pessoa que não tem rigidez nenhuma, censura nenhuma, mas ela não se conhece totalmente. Ou não tanto quanto deveria. Ao longo do tempo, a gente vai entendendo que, na formação, a gente vai entendendo que essa pessoa, do ponto de vista básico, precisa se entender enquanto pessoa. Individuar-se é tornar-se quem você é, um ser indivisível. Esse ser indivisível significa o seguinte: não é que vai extinguir o lado sombrio, a inveja, o orgulho, não. Vai dialogar, conversar com esse outro lado. Vai entender que uma parte de si mesmo produziu, porque tem conflito com a outra, com a censura, com o desejo, produziu os seus sintomas. Eu mesmo criei os meus sintomas, sem saber. Eu mesmo criei as minhas neuroses, desenvolvi, sem saber. Eu mesmo criei os meus complexos, sem saber. Mas isso é fruto do quê? Das minhas interações, da forma como eu percebi o outro, o mundo, a realidade, meus pais, meus educadores e como eu me percebi frente a isso. Talvez de uma maneira extremamente depreciativa ou extremamente, sabe, supervalorizada. Então, esse individuar-se, essa individuação, ela sensibiliza. São conceitos que sensibilizam um indivíduo no sentido dele se entender como um ser dual, que tem uma consciência que em parte é egóica, em parte é empática, e que, se entender como isso funciona em si mesmo, consegue estabelecer pontos de equilíbrio em relação àquilo que deseja e que não é possível realizar, em relação às suas frustrações. Por que se frustrou? Porque esperou demais. Mas por que eu esperei demais? Vai olhar para o seu modelo, para os seus modelos. Olhe entenda o que é a estrutura de valores, o que é a estrutura de personalidade, o diálogo, a conexão de uma parte com a outra. Tudo isso dentro de si mesmo. Quando você tem essa perspectiva desenvolvida sobre a sua individuação, sobre a empatia, principalmente, eu falo empatia porque se eu não me colocar no lugar do outro, eu não vou entender que o outro tem tantas imperfeições quanto eu tenho, que o outro também precisa de ajuda, tanto quanto eu gostaria de ser ajudado. Então, é por isso que, me colocando no lugar do outro, eu vou fazer. O que mais divide o ser humano, provocando ou colaborando para uma infinita soma de sintomas, porque a origem, como você falou, a origem nunca é uma só, de um comportamento que é crônico, de um sintoma qualquer ele que seja, que a gente identifique que precisa de tratativa, de qualquer natureza. Quando a pessoa ela se vê num pé de igualdade em relação à outra, ela desenvolve uma capacidade de se perdoar. Eu disse assim, os grandes conflitos são culpa, mágoa, complexo de inferioridade, sentimento de rejeição, sentimento de fracasso, não se sentir não suficientemente capaz de, sabe, atender às necessidades alheias. Aí depois você vai entender por que você, se isso é um fato, por que você introjetou isso? E o que isso está trazendo de consequência para a sua vida? Quando você, então, com a individuação, começa a desenvolver a sua capacidade de se perdoar, de perdoar quem quer que seja, que tenha uma relação com as suas mágoas ou com as suas culpas, aí você começa a se libertar. Você começa a entender, por exemplo, logo mais à frente, que os desejos que você não aceita em você
fazem com que você se autorrejeite, com que você se autocritique, num nível, mas num nível de autorrejeição que vai fazer você adoecer. Em linhas gerais, sabe? A tua rigidez ou a tua falta de sensibilidade, de empatia, são os grandes provocadores dos seus sintomas, das suas infelicidades. Então, eu estava falando assim, gente, numa sociedade tão informatizada, tão tecnológica, nunca se viu, e não é por causa disso, claro, tanto sofrimento também, porque nós temos acesso à informação, essa nossa necessidade de busca de aprovação, de validação intelectual, física, em relação a bens materiais, é tão grande, mas é tão grande essa nossa necessidade de pertencer para fora e tão superficial, que isso faz parte, desde que não seja crônico. Mas é tão superficial que a pessoa se perde, porque ela não se conhece, ela se rejeita, ela não se aceita, ela não aceita os seus. Cada vez mais tem uma baixa resistência à frustração, cada vez mais fica imediatista. Então, não tem. Pensar em individuação, a individuação, ela abre o campo transferencial, ela humaniza a pessoa, a individuação. Ô, Márcia, e na linha do humanizar, a pessoa, uma boa individuação ajuda a pessoa, então, a se autorresponsabilizar por si mesma. Sim. Essa é minha luz, essa é minha sombra, aqui eu erro, aqui eu acerto, Sim. onde eu melhoro. Sim. Ela para de se vitimizar, de se colocar a culpa no outro? Sim, porque aí esse autoconhecimento faz ela integrar em si mesma seu autopertencimento. Espera lá, eu pertenço a mim mesmo. Quem sou eu? Eu sou essa. Como eu me reconheço hoje? Porque quem eu sou, eu vou descobrir ainda. Eu estou hoje dessa maneira, porque é baseado nas minhas experiências, no meu sofrimento, nas minhas conquistas, na minha forma de perceber tudo. A minha história fala por mim. Então, eu consulto isso. Hoje eu venho para um processo terapêutico que me abre a visão, que me abre a percepção de vida, que me dá condição de expandir o meu olhar para dentro de uma tal maneira que eu passo a perceber as minhas próprias responsabilidades em relação àquilo que possa me trazer dor, as dores que eu tenho e aquilo que eu tenho também dentro de mim como recurso para lidar com tudo isso. O analista, ele ajuda a pessoa a encontrar esses caminhos dentro de si mesmo. E me encontrando, eu também encontro o outro de uma melhor forma, né? Ou seja, os relacionamentos passam a ser mais leves, né, Márcia? Com certeza. Você reestrutura a tua forma de se relacionar. Mais construtivos também? Mais construtivos. Mais empáticos, quer dizer, não é eu contra ele mais, né? Mais evoluídos. Mais evoluídos. Uma expansão de consciência, de amor próprio e de amor ao outro também, né? Quando eu reconheço que você pertence tanto quanto eu, a coisa fica muito mais, muito melhor. Viver é melhor, trocar experiência é melhor. Quando a gente vê grandes tragédias que afetam o coletivo, o que mobiliza uma força, uma energia construtiva, se não ajudar um ao outro? A gente viu, nós vimos isso recentemente no Sul, a gente vê isso nas enchentes recorrentes. É a ajuda coletiva, é enxergar o outro como alguém que tem tanto valor quanto eu, que pode, sabe, trazer isso, sabe? E isso, eu acho que traz tantas coisas novas sobre nós mesmos e sobre o outro, sabe? Novas possibilidades. Uma sociedade melhor, crianças melhores, adolescentes melhores, adultos melhores, a partir desse processo. Penso assim. Não sei se eu respondi Muito. objetivamente. Bastante. questão Ah, que nada ela é muito abre objetivo demais, né? aqui, né? É tudo bastante subjetivo, Muito mas objetivo. mas faz Na hora parte, que a gente viaja, né? se canalizando.
Que Márcia, mais? aproveitando a fazer uma pergunta que também ela tem a ver com a questão da tecnologia, enfim, mas do comportamento que a gente vê, principalmente depois da era digital, né? A gente vive na era da ansiedade. Vivemos. E essa ela foi potencializada pela própria rapidez que a tecnologia trouxe tudo pra gente, né? Então a gente tem um pedaço de vidro no bolso, de celular, que a gente tem toda a informação do mundo, pede comida, então tá tudo na nossa mão em poucos minutos. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Que as pessoas procuram o psicanalista, se segue essa mesma linha da entrega rápida que a vida oferece, ele vai querer uma entrega rápida da cura dele. Uhum. Como é lidar com essa ansiedade pela cura? As pessoas podem, ainda não tenho meus pacientes, mas eu imagino que essa pergunta venha dos colegas, venha para vocês, né? Tá, mas por quanto tempo eu tenho que fazer a terapia? Quanto tempo vai levar? Então, assim, é a pergunta, né, de milhões. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Uhum. Vamos pensar o seguinte: de 0 a 100%, nós aqui analistas, qual é a nossa parte de 0 a 100% no processo, pensando no processo de cura do paciente, para que isso ocorra, e aí cura no sentido que a Marcela colocou, certo? Qual é a nossa parte? O paciente, eu posso perguntar para ele, porque na primeira sessão, no primeiro encontro, nós posicionamos, situamos o paciente sobre o que é o atendimento psicanalítico, nós estabelecemos toda a ética do tratamento, como ela vai ocorrer, e nós, depois que estabelecemos isso, nós perguntamos: o que te traz aqui? Quais são as suas queixas, ou quais são, literalmente, o que te traz aqui? O que que você quer falar? E às vezes a pessoa, Alexandre, manifesta ou não objetivamente o, o, essa pergunta, sabe? Quanto tempo vai durar? Quanto tempo de tratamento? Tratar o corpo é diferente, porque existem protocolos pré-estabelecidos que te dão, enquanto médico, uma visão de que, olha, o protocolo ele vai de A a Z e nesse tempo aqui, de tanto em tanto tempo. Quando a gente está falando da mente humana, do cérebro humano, do sistema nervoso humano, é outra coisa, como a gente vem falando ao longo dessa nossa conversa, dessa subjetividade, dessa complexidade. E aí, eu sempre falo: quanto tempo você espera que dure o seu tratamento? Você tem essa curiosidade? E vou fazer, para responder isso, vou falar de uma pequena história de um sábio que foi perguntado por uma pessoa, estavam caminhando e era um caminho que ia durar X tempo. E essa pessoa, esse caminhante, pergunta: Fulano, qual é o comprimento do caminho? Aí o sábio responde: anda. É necessário primeiro se saber qual é o tamanho do passo do caminhante, para então, somente depois, ser possível calcular a duração do caminho. Então, eu diria que, gente, 90%, talvez 80% está na mão do paciente. Por quê? Especialmente por quê? Porque nós não somos oráculos que fornecem respostas. Não. A riqueza está aí. O paciente pode tudo. Ele vai decidir. Nós vamos mostrar caminhos, nós vamos despertar a consciência. Nós vamos propiciar a ele uma nova percepção sobre a vida, sobre ele mesmo, mas não no sentido de trazer conceitos ou verdades. Ele vai dialogando com isso e com o impacto disso sobre ele vai tomar decisões, ele vai fazer escolhas. E essas escolhas mostrarão para ele como ele vai se sentir. Sabe? Ele vai ter uma leitura ali depois. E se aquilo para ele atende,
Ok. Você vai vendo, Alexandre, que vai se extinguindo, porque você vai acompanhando a anamnese, os sintomas, a queixa inicial, as queixas iniciais foram tratadas. Você vai vendo a evolução do processo. Então, você vai entender logo mais ali se ele está apto ou não para iniciar um processo de alta. Mas quanto tempo isso vai durar? Embora nós trabalhemos com um conceito de terapia breve. E quando a gente fala em terapia breve, nós estamos falando que o método que nós utilizamos não é o mesmo para todo mundo. A terapia está centrada, processo psicanalítico, na necessidade do paciente. Então, se ele não necessitar de um tratamento, né, que demande mais tempo, e tudo vai depender dele ainda assim, quanto esse mais tempo será, você tem aí uma terapia breve em torno de 1 ano e meio de uma terapia breve, tá? Para a gente medir. Eu acho que é importante eu colocar isso, mas quando vem da própria pessoa essa necessidade, você vê que essa ansiedade está ali, né? Ela afeta um coletivo. E aí a gente, quando responde isso, a gente vai dizer, calma, autoconhecimento é um processo. Mas cada minuto, cada sessão, você vai ver que, assim, em termos de tempo, não vai importar. O que vai importar é o significado que aquilo vai ter para você. Se você der um tempo para você passar por esse processo, para você sentir. Gosto muito da perspectiva do Jung, que é quando o Freud traz causa e o Jung traz qual o sentido disso? Para eu entender o sentido daquilo na minha vida, demanda um tempo, e não importa esse tempo, é o tempo que eu preciso, é o tempo necessário para mim. E os padrões imediatistas, eles aceleram, e a gente vive num futuro já. E a gente vai trazendo a pessoa. Vamos ver se está mais no futuro. O que é estar no futuro? O que é estar no passado, psicologicamente? O que é estar mais no presente? Nós oscilamos, a gente sabe disso. Mas a gente já começa a mostrar para a pessoa ali, sabe? Essa curiosidade ou essa necessidade, ela não vai contar favoravelmente para a pessoa, sabe? Não vai ser boa, ela vai ter que administrar essa ansiedade. E Márcia, a gente fica, quando a gente fala de cura, cabe a pergunta o que é cura. A gente aprendeu aqui com a Marcela que cura é cuidar. Então, alta na psicanálise quer dizer cura ou não? E também a pessoa, à medida que ela vai se conhecendo, a Sheila perguntou de individuação, você esclareceu de forma brilhante o que isso significa. O fato da gente aprender algo no consultório, da gente compreender algo de si mesmo numa sessão, não significa que isso já me transformou. É o início de uma transformação. Mas eu preciso voltar lá para o mundo e interagir com aquelas pessoas com quem eu tenho conflito, ver como eu vou me comportar numa determinada situação. Então, é um processo contínuo, né? Entendo eu, Marcela, na linha do que você falou de cuidar. A gente tem que se cuidar para sempre, né? A gente não tem só que estudar ou aprender, a gente tem que se cuidar continuamente. Quando a gente sente angústia, nós também, concomitantemente à angústia, nos sentimos ansiosos. Hoje, sabendo o que starta a nossa ansiedade interna, que é a angústia, e o ego tendo a percepção de algo que pontualmente incomoda ele, conflito aqui, conflito ali, uma questão de saúde que é altamente conflitante, e aquilo é tratado durante o processo psicoterapêutico. Ele vai atuar, ele vai exercer consciência sobre cada um desses aspectos com a sua condição técnica. Na medida em que você vai aplicando os conceitos, as interpretações, e ele vai expandindo a consciência, Pires, o que vai acontecer? Internamente tem todo um processo de desinvestimento dos sentimentos que geram angústia.
toda angústia é sempre um sinal importantíssimo de que algo não vai bem dentro da gente. Parte daquilo que não vai bem dentro de mim eu não conheço. A análise revela quais são os fenômenos inconscientes que são a causa e qual é o sentido disso na minha vida, olhando, né, dessa forma, digamos assim, integrada, inteira. Então, quando nós vamos tratando e vai desinvestindo aquelas emoções, aqueles traumas, o que acontece com o ego? O ego tem mais energia, o ego se sente mais potente, o ego se sente livre, o ego se sente capaz de exercer consciência de uma forma altamente diferenciada através justamente do resultado da experiência, da travessia que ele fez. Então, eu posso chamar isso de cura. Uma cura em relação àquilo que eu vim, que eu trouxe objetivamente como uma dor pontual, uma cura. A cura, subjetivamente, simbolicamente falando, está em você, a grande cura. Embora eu possa não me curar do meu câncer, a grande cura é, porque o meu corpo está afetado, a grande cura é entender o sentido daquilo para mim. Em que aquilo mudou a minha percepção. Seja lá o que for, a separação, a doença, o transtorno X, Y, Z. Eu entendi qual é o sentido, qual é a mensagem que essa experiência trouxe para mim e eu sei o que eu preciso fazer. Ao longo do tempo eu vou me curando, que nós chamamos isso de perlaboração. Perlaborar, elaborar, entendi. Estou percebendo o que acontece, estou me vendo, me olho e vejo a interação do meu eu no momento em que as coisas aconteceram, dos outros objetos, as pessoas envolvidas, as situações envolvidas, e eu consigo absorver algo novo em relação a isso que me muda internamente. Sabe, que faz eu agir daqui para frente de uma forma diferente. É onde nós vamos reestruturando o nosso caráter, nossa personalidade, adquirindo uma nova forma de se relacionar, de pensar, de se sentir, de perceber. Isso é cura. Autoconhecimento é cura. E eu acho que a psicanálise, ela traz ferramentas que a gente antes não tinha, e traz uma percepção sobre nós mesmos que isso a gente leva para a vida toda. A gente percebe onde estão nossos gatilhos, onde que, né, o buraco que eu caí, agora eu não caio mais, eu continuo caminhando. Mas, ao meu ver, assim, é um processo para sempre, assim, de autoconhecimento, de autopercepção. Acho que o curar, ele vai até o fim dos dias, assim, que é um processo de se autocuidar, de se autoconhecer. 2 passos para frente e 1 para trás. E assim caminhamos. É verdade. Fortalecer esse processo de cura, né? Como somos indivíduos tão diversos, com histórias tão únicas que nos trouxeram até aqui e com afinidades, formações muito distintos também, como alguns em biológicas, outras em humanas, outras em exatas. Nós podemos trazer ferramentas as quais nós conhecemos e temos para dentro da psicanálise para ajudar nesse processo terapêutico? Podemos. Uma boa pergunta para finalizar. Por quê? E podemos fazer os encontros, né? Porque muita coisa, né? Vai surgindo, né? Porque, da mesma maneira, Túlio, como nós podemos utilizar a ferramenta tecnológica para agregar num único lugar variados materiais que nos assessoram para atender a anamnese e tudo mais, e aí você usa aquele sistema que vai te apoiar de uma forma melhor, a gente vê a neurociência, o conhecimento da neurociência. E tem um psicanalista, que eu não me lembro o sobrenome dele, mas o primeiro nome dele é Mark, e da década de 90, ele, psicanalista e neurocientista, traz algo novo para nós. Ele faz a associação na mente, no cérebro, os lugares do cérebro específicos
que foram associados, pensando na psicanálise como uma ciência empírica que você não se comprova em laboratório, mas pense que ele associou parte do cérebro, como eu estava dizendo, aos conceitos. Onde ficam as memórias de longo prazo, reprimidas de curto prazo, recalcadas de longo prazo, onde qual é a influência do hipocampo e da amígdala no sistema emocional, pensando num trauma. Então, ele vai fazendo associação, que eu acho muito enriquecedora. Nós entendemos um pouco, basicamente, sobre como funciona a mente, os lugares da mente e a que está associado, pensando psicanaliticamente falando. Então, assim, esse pensar, essa construção teórica, associando esses recursos, expandem a nossa forma de olhar para o paciente. Numa formação, também, porque o aluno ele vai fazendo novas associações que são bastante construtivas. Não sei se é exatamente isso que você perguntou, mas me veio à mente esses dois processos. Não, exatamente. Como nós dissemos, né, cada um aqui temos formações diferentes, e o paciente sempre encontrará no psicanalista uma formação distinta além daquela de psicanalista. Eu acho que tudo é muito complementar, né? E para mim, por exemplo, que não venho da área de biológicas, estou estudando neurociências para entender melhor e melhor ajudar o paciente na minha própria compreensão. Para ele, não vai fazer tanta diferença isso. Mas para você, sim. Certamente falando, sim. Então, acho que isso agrega bastante, né? Uma coisa é certa, gente. A neurociência existe há muito tempo. Acho que século XVII, se eu não me engano, desde o século XVII ou antes. A gente está falando da psicanálise do século XIX, né? No início do século XIX, lá no final do século XIX. O que a gente vê hoje? Vocês vão concordar comigo, que é incrível. Ignorou-se por muito tempo, e só há pouco tempo, a medicina, a neurociência mais avançada, assume ou reconhece as emoções como propiciadoras de estados alterados, físicos, de doenças. O Freud falava lá das emoções, dos sentimentos represados, que ele foi construindo a teoria em cima disso, que a pessoa não tinha consciência daquilo, mas o corpo dela sofria por conta daquilo. As histéricas, né? No estudo inicial das histéricas, dos estudos de casos, e os outros transtornos que a gente vê até hoje. Hoje em dia, você vai ao médico e quase que 100% deles. Isso é estresse. Você precisa de atendimento psicoterápico. Começou-se a perceber a importância dos sentimentos e das emoções. Acho que a neurociência avançou bastante aí, muito, porque sempre existiu, mas associando as duas coisas, sabe? Onde as emoções elas se localizam, como elas se manifestam no nosso cérebro. Você tem que tomar medicamento quando você está depressivo. Para quê? Para regular o seu sistema emocional. Mas isso não vai resolver o seu problema. O que resolve é você entender, e aí está, a resolução está na subjetividade do ser. Quem trata isso? Quem trabalha com isso? Com a subjetividade do ser, com a complexidade do ser? Psicologia, a psicanálise. E aí a gente tem uma integração de conhecimentos, de áreas, que dão uma melhor, né, resposta para quem precisa. Que eu acho que isso é muito importante. Como agregar conhecimento de diversas áreas para ajudar a pessoa efetivamente naquilo que ela precisa. Acho que é isso. Ok? Eu quero agradecer a presença de todos vocês pela contribuição, que foi muito rica. E seguimos em frente. Em breve voltaremos com mais um episódio do nosso podcast. Até mais.